Olá, boa noite. Eu me chamo Sofia, sou professora de Sociologia, de Geografia na rede pública do estado de São Paulo, tá? Há mais de 15 anos. E estamos aqui na aula de Educação Científica, Sexualidade e Gênero. E a proposta desse trabalho é uma análise, né, dentre 4 situações, e eu escolhi a situação 2. Eu vou dar uma resumida, porque se eu ler vai tomar muito tempo, né? Que a gente tem pouquinho tempo. Então, a situação fala de um ambiente escolar, né? E que uma professora de literatura, percebe que uma aluna de 16 anos, chamada Dani, ela se recusa, ela não participa. Essa professora, ela começa a observar essa aluna e já tem-se uma ideia de que ela pode ser uma aluna que esteja apaixonada por outra e não foi correspondida, né? Então a professora já deduz ali que ela é uma menina homossexual, lésbica, né? E a professora ela tem uma certa empatia com essa aluna e por também essa aluna ser uma menina negra. Então, e a professora também é negra, então a professora de início acha que é a questão da falta de confiança, né, do espaço, de poder falar, de poder se posicionar nesse primeiro momento, né, que a professora ela já tem uma leitura do racismo, né, inserido dentro das escolas, então a professora ela percebe, mas aí ela descobre que é o fator da menina estar apaixonada e não ser correspondida. Então se trata de uma menina, 16 anos, adolescente, negra, lésbica, menina, e a professora resolveu agir. A professora resolveu se aproximar dessa aluna, criar algum tipo de vínculo, até que a aluna fala que realmente estava apaixonada, mas tem as questões cristãs, tem as questões religiosas, que a menina acredita estar sendo suja, né? Então, ela, para purificar, ela resolve se afastar dos colegas, não ter o prazer de interagir como uma adolescente, né? Ter esses momentos alegres que normalmente os adolescentes têm, e numa questão de tentar se purificar, porque a menina acredita nos valores da religião, né? Então, eu particularmente já tive diversas dessas situações, né, em sala de aula, muito mesmo. É muito comum a gente ver isso, tá? Mas porque há um distanciamento de representatividade, de fala, de conversa e de diálogo, tá? Isso é muito claro. E se tem essas atenuantes de ser mulher, negra, homossexual, aos olhos sociais a coisa piora, tá? Então a professora ela resolve agir. Então, além dela, ela observou, ela aproximou, ela criou um vínculo e ela resolve agir, né? Eu particularmente, de uma forma pedagógica, eu tentaria fazer situações de debate em sala de aula, não a aluna, mas como eu já fiz, tá? O que o jovem pensa sobre esses assuntos? Porque às vezes a gente também acha que eles não têm conhecimento, e ainda mais hoje em dia, e eles têm muito conhecimento sobre o assunto. Então, o que esses jovens têm a nos dizer? Ouvir, ter uma escuta ativa, não condenatória, tá? Mesmo aquele que não participa na hora de falar, ele tá ouvindo. E é muito importante a gente questionar, inclusive os alunos homofóbicos e preconceituosos, trazer à luz, mas do porquê você está pensando dessa forma, né? Então, acredito que esse debate dentro da sala de aula, de uma forma disciplinada, no sentido que embasado, né, em documentos científicos. Eu já fiz também, dentro desse debate, eu trouxe propagandas antigas, desde 1950, na verdade desde 1800 e pouco, até os dias atuais,
propagandas racistas, machistas, homofóbicas, e eu pedi para esses alunos observar, né? O que essas imagens trazem? Então, quem tinha um olhar mais crítico socialmente conseguiu identificar propagandas racistas de imediato, outros não. Tem uma propaganda muito conhecida da Skol, né, onde desce, se o cara que bebesse Skol, se o cara que inventou o provador bebesse Skol, não seria assim, né, que seria todo tampado, seria só tampando o rosto da mulher. Então eu trouxe essas propagandas assim bem explícitas, bem complicadas, de um ponto de vista social. E aí eu vou trazer junto, para pregar esse gancho, né, a fundamentação teórica que eu gostei muito, né, que é do texto Gênero, uma categoria útil de análise histórica, da Joan Scott, né? Então ela fala que os símbolos culturais do que é ser homem, mulher, né? Aliás, ela fala que o gênero não é um assunto só de mulheres e que isso deve ser isso é uma construção social. Então, ou seja, é uma relação de poder, é uma relação de interesse. Então, aqui, um dos pontos que ela afirma é os símbolos culturais, mito, imagens e representação sobre o masculino e feminino. Então, quando eu trouxe para o ambiente da escola, do debate, essas propagandas que desde 1880 até os dias atuais, ainda a gente reafirma um padrão de comportamento do que é certo, o que é errado, a quem nós estamos moldando? Quem essas grandes empresas, essas grandes marcas estão moldando? Por que moldar uma sociedade em prol dessa configuração, né? Então pode ver que às vezes quando lança ali uma moda, as mulheres parecem que são todas iguais, os homens parecem todos iguais e enfim, ou seja, não há uma autenticidade do ser, né? Aí vem as escolas, as igrejas do conceito normativo, normalizar uma situação dessa, né? Então, o papel dessas instituições é normatizar, é organizar, é você realmente caber num molde, porque é mais fácil você controlar uma massa, né, que está ali sendo instigada a ser algo, do que pessoas com senso crítico próprio. Isso é óbvio, né? O Marx mesmo, ele vai falar sobre isso, né? Então, essa produção, essa normatização e tudo que está fora do normal é anormal. E assim foi encarada por muitos anos o homossexual, a lésbica, a mulher negra, ainda sempre né? Quem não lembra da globeleza, né? O que era a globeleza, né? Então, essa objetificação, né, do corpo da mulher negra, né, também. E as instituições e organizações sociais que reproduzem essas normas, né, e a identidade subjetiva. Então, como que a gente encara, como a gente constrói o nosso ser subjetivo diante desse bombardeio de informações do que tem que ser para ser aceito, tem que estar dentro dessa normativa. Então, eu particularmente, eu traria esse assunto, eu faria um debate, né? Eu não ficava só enchendo eles de informação, eu realmente chegaria num debate, trazia algumas situações incômodas, fazia eles se colocarem na situação e como que eles gostariam de agir. Tá bom? Muito obrigada. Desculpa, passei um pouco do tempo. Obrigada.